Boa noite, gente, tudo bem? Hoje a gente começa, né, o nosso canal Feministas na Mesa, lá no YouTube. E o Feministas na Mesa é um canal para a gente debater várias questões do universo feminino, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre violência doméstica e violência contra a mulher, né? E meu nome é Ana Bardim, sou professora, sou historiadora, e eu acho que a gente vai ter um bate-papo bem bacana mesmo, todas as quartas-feiras, às 20 horas. Já ativem o sininho, compartilhem, curtem, tá? Porque daí a plataforma entende que o que a gente está falando é importante, tem que ser espalhado, né, Ana? Exatamente. Vou me apresentar aqui. Meu nome é Marina Torres, sou terapeuta holística, empreendedora na área da beleza, que é mais fácil falar na área da beleza, que diverge diversos segmentos, né, dentro dessa área. Sou taróloga e graduanda em Ciências Sociais e criadora do projeto Identidade. Vai ser um bate-papo leve, tranquilo, com experiências empíricas, né, e com teoria, com base científica e acadêmica. Então, amiga, o que é violência contra a mulher? Pois é, Marina, é muito importante a gente entender, né, o que é a violência contra a mulher. Muitas vezes a gente acha que violência contra a mulher é somente a violência quando a mulher sai toda machucada ou até morta, né, ou vítima de um feminicídio. E violência contra a mulher abrange muito mais coisas. Violência contra a mulher, segundo, inclusive está no site do Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, violência contra a mulher pode ser física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, né? É muito importante que a gente entenda todos esses mecanismos que abrangem, né, a violência contra as mulheres. E violência contra as mulheres, ela é tão séria, esse ciclo de violência, que ele não afeta só as mulheres, afeta as crianças também, né? Ela gera um ciclo de violência familiar. E até Principalmente. gostaria de falar, exatamente, até gostaria de falar um pouquinho, a Bell Hooks, que foi uma grande escritora, uma grande feminista, né? Ela, norte-americana, ela diz o seguinte, que a gente não deveria chamar de violência doméstica, a gente deveria falar sobre violência patriarcal. Esse deveria ser o nome. Para a gente reforçar na sociedade sempre que a violência doméstica, que a violência contra a mulher é uma violência que tem o fundo do patriarcado, que tem a responsabilidade do patriarcado, né? Porque senão a gente parece que dissocia isso e acaba que parte da sociedade não entende que a violência doméstica, ela é fruto, sim, do patriarcado. Então, é muito importante que a gente até reflita sobre isso. Eu acho muito bacana isso que a Bel traz. E e por que eu falo sobre crianças, né, que geram um ciclo de violência? Porque muitas mulheres vítimas de violência, elas também exercem o poder, né, de violência contra os filhos, contra as crianças. E aí se gera um círculo vicioso. Essas crianças crescem e dentro de suas famílias também continuam esse ciclo de violência. Por isso que é importante a gente entender que esse ciclo precisa ser quebrado, né? Porque a gente tem culturalmente a ideia que o mais forte ele pode exercer esse ciclo de violência contra o mais fraco, né? Os homens contra as mulheres e as mulheres contra as crianças. Lembrando também que violência doméstica ela não ocorre somente em relações heterossexuais. Ela ocorre também entre pessoas do mesmo gênero. Óbvio que em menor número, mas ela ocorre. Porque é importante a gente entender que mulheres também são criadas nessa sociedade patriarcal. Sim. Então, as mulheres, elas acabam reproduzindo também machismo, reproduzem misoginia, né? Porque se Principalmente. cresce, assim, né? A gente cresce dentro desse ciclo. Então, acaba se reproduzindo. Por isso que é importante sempre a gente quebrar esse ciclo de violência. Mas fala aí, Marina, depois eu continuo. Entender a cultura a qual a gente está inserida. Que todo comportamento que a gente reproduz é através de uma cultura, não é uma realidade universal. É uma realidade cultural do universo, daquele mundo que a gente está inserido. E essa reprodução machista dentro de nós, mulheres, que eu acho que é a maior, que até dos homens,
porque a gente pensa que só sendo assim a gente é aceita socialmente. E muitas vezes a gente é forçada financeiramente ou até para ser aceita por uma identidade de uma mulher correta, porque uma mulher ela só passa a imagem de aceita. Eu sou mãe solo e sou solteira. Eu sei muito bem como que a sociedade enxerga uma mulher. E já sofri violência doméstica. E sofri porque entendia, por um certo tempo, que eu precisava daquilo lá e não entendia como o patriarcado tinha construído isso. E é bom lembrar, eu não sei, amiga, se você recorda disso, que antes do mundo ser um patriarcado, ele era um matriarcado. Você sabia? Porque quem mandava no mundo somente eram as mulheres, principalmente as filhas, as mães que tinham seus filhos que se tornavam príncipes e reis, porque elas sabiam quem que eram as mães. Os homens não sabiam, os homens só sabiam fazer. Você sabia disso? É muito interessante, a gente precisa recordar nossa história e reconhecer quem somos nós como mulheres. A gente precisa se ver como mulher. Termina de fechar aí para a gente partir para um outro tópico que é muito importante também, amiga. Tocou num ponto importante que a gente pode conversar em outro momento, em outra quarta-feira, né? Como eu falei, todas as quartas a gente vai ter vídeos e em algum bate-papo. É importante a gente falar também em que momento, né? E como a sociedade passou de matriarcal para patriarcal. Exato. Mas é muito importante hoje que a gente fale dessa cultura de violência, né? Que foi sendo construída na nossa sociedade e que é alimentada todos os dias. Por que que ela é alimentada? Porque o mundo, ele tem suas leis para homens, né? Ele tem suas leis. Quando a gente tem a lei, por exemplo, da maternidade, licença maternidade, por que que mulheres, né, têm X números de dias para ficar em casa e homens X números? Por quê? Porque a gente reforça a ideia que são as mulheres que têm a obrigação de cuidar dos filhos. A gente reforça essa ideia sempre. Aí alguém pode me dizer, mas são as mulheres que ficam grávidas, que dão à luz, né? Sim, são as mulheres. Mas essa tarefa de cuidado dos filhos depois que eles nascem pode ser dividida, né? Pode não, deve ser dividida, né? Então, por que que a gente reforça isso? Para vocês verem que até dentro das leis a gente acaba, mesmo numa lei que beneficia as mulheres, a gente acaba utilizando o nosso sistema patriarcal, né? Quando a gente diferencia essa relação entre pai e mãe, né? Se coloca essa obrigação em cima das mães. Teve um caso agora há pouco de um casal de famosos que a filha ficou algum tempo, fez cirurgia, alguma coisa assim, e o pai foi viajar, ninguém falou nada. A mãe foi numa festa, deixou o filho com a avó, foi um burburinho na internet. Por quê? Cobranças em cima da mulher, né? Cobranças. Por que que uma mãe não pode sair, mas o pai pode? Então, é importante que a gente quebre culturalmente, esse círculo, né, de cobrança em cima das mulheres. Porque tudo isso é uma violência contra a mulher. É uma violência quando a gente cobra padrão de beleza, né? Teu cabelo tem que ser assim, teu corpo tem que ser assim, tu não pode ter barriga, tu não sei o quê, tu isso, aquilo. É uma violência. É uma violência patrimonial quando mulheres são enganadas, né? E são usurpadas ou sofrem furtos. É uma violência psicológica quando são humilhadas e sempre colocadas nesse lugar. Quem nunca ouviu alguém falar assim, ah, mas é doida, né? Ah, minha ex-mulher era louca. Mas ninguém conta a história. Por que que ela chegou no limite, né? Por que que ela chegou nesse limite? E eu digo que a doida de ontem vai ser você amanhã, né? Eu sempre falo isso, porque o homem que fala que a ex dele é doida, provavelmente depois vai dizer que tu é a doida, né? Quando estiver em outro relacionamento. E é assim que funciona, infelizmente. Mas fala aí, Marina. Quando a gente fala que a lei ela sempre vai favorecer o patriarcado, principalmente falando assim, a licença maternidade, que é a obrigação da mulher, por conta também da baixa representatividade que a gente tem socialmente. Porque é muito difícil a gente romper essa bolha. Então, quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de nós aqui, a gente está falando de política partidária, a gente está falando de todos os meios políticos. Política a gente faz o tempo inteiro.
entendeu? E a gente, igual a gente falou assim, aqui dentro a gente vai ter mulheres de todos os gêneros, de todos os tipos, mulheres que são de vários segmentos, para falar as dificuldades que elas passam, PCD, transexuais, de onde elas vêm. Vão ter homens também que trabalham a favor do feminismo, dessa unificação. Porque o feminismo, como já foi dito, que a gente começou até a falar no nosso primeiro vídeo, que a gente até postou lá no canal, não é sobre separar e a gente vai desmistificar essas fake news que tem. É sobre unificar, é sobre unir, é sobre compreender e falar uma linguagem de igual para igual, sem esse mais, sem esse menos. Ninguém está querendo ser mais ou menos aqui. A gente está querendo uma equidade, né, Ana? Que É a verdade. gente possa ser aceita e respeitada socialmente. Porque esse é o nosso lugar. É que eu digo, né? Não tem porquê as pessoas dizem, e as mulheres dizem que não precisa do feminismo. E eu sempre disse que a gente sempre precisa do feminismo, né? Porque a gente está lutando ainda por direitos que nós não temos ainda e para os homens são dados naturalmente, né? Para os homens, eles têm esse direito naturalmente. Então, é importante que a gente... Eu até falei, né? Que aquela história... Ah, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim. Se mete a colher sim. A gente tem que estar atento, né? Se a nossa vizinha, se o nosso familiar, se a nossa irmã, se a nossa sobrinha está sofrendo algum tipo de violência. E a gente tem sim que se envolver nisso. A gente precisa sim falar da violência doméstica. E como diz a Bell Hooks, violência patriarcal. A gente precisa sim falar, porque é preciso quebrar isso. E é muito importante a gente entender também que a violência doméstica, a violência psicológica, ela é uma violência que ela é tão grave quanto a violência física. Porque eu costumo dizer que o feminicídio ele não começa com a morte da mulher. Antes da mulher ser morta, antes da mulher apanhar, antes da mulher sofrer essa violência, existe a violência psicológica. E essa violência psicológica, ela começa diminuindo a mulher, humilhando a mulher, tirando toda a autoestima da mulher. Para quê? Para que ela não tenha forças para sair desse relacionamento. Muitas vezes, né, ocorre uma briga e o culpado, vamos dizer que o culpado seja o homem, ele sempre coloca, e aqui eu não estou dizendo que sempre é o homem, eu estou dizendo em uma briga, vamos dizer que o culpado seja ele. Ele vai sempre tentar inverter essa situação, né? Ele sempre vai tentar colocar a culpa na mulher, para que ela perca a autoestima, né? E ela comece a se desacreditar. É bom falar, porque até as mulheres que estiverem assistindo, elas vão querer buscar um pouquinho sobre essa palavra. A violência contra a mulher, a violência patriarcal, ela começa com relações narcisistas. Decorem essa palavra, narcisistas. Homens que provocam esses feminicídios, essa violência psicológica, são narcisistas, principalmente que tem esse comportamento. Quando você falou do comportamento de culpa, né? Isso a gente está falando aqui, frisando o homem, mas a gente também está falando de mulheres, porque tem os relacionamentos que são com pessoas do mesmo gênero, e elas começam e elas têm esse gatilho, né? Não, você está fazendo isso, acontece muito quando tem um trauma na infância, quando a pessoa não tem uma aceitação de si própria, então ela sempre vai estar projetando no outro aquilo que ela quer ser. Então é muito importante, ela tem que encontrar um culpado. É muito importante vocês identificarem. Vamos falar num outro momento, já, como identificar, mas a gente está quase falando isso, e como evitar, né? Principalmente a gente pontuar o que realmente a gente quer dentro de um relacionamento. Quando a gente vai falar de violência, a gente está falando de relacionamento afetivo, mas a gente também pode falar de relacionamento de amizades, porque tem muitas amizades que são violentas, que começam a chantagear. Isso tudo causa uma dependência emocional. E essa dependência emocional te leva ao abismo. Você não pode ter nenhuma muleta. A gente só anda de muleta quando a gente está machucado, quando a gente precisa de alguém. Quando a gente está machucado, aí a gente precisa dessa muleta. Você é completo. Continua aí, amiga. Para a gente partir para o próximo. Não, é bom falar assim como identificar, né?
É bom. Porque a gente sempre fala de violência, as pessoas, quando a gente fala que um homem é machista, ou teve atitude machista, ou é misógino, né? As pessoas acham que isso é só quando chega lá na ponta, quando esse homem já está agredindo essa mulher e já está, talvez, até praticando um feminicídio. Mas não, a violência moral, a psicológica e a cultural, principalmente, porque essa também começa com as palavras, quando diz mulher direita não bebe, mulher não usa saia curta, mulher, mas foi estuprada porque estava com saia curta, ou porque usou um batom vermelho. A gente escuta tantas coisas, né? Então, isso tem que ser combatido, porque isso acaba fortalecendo essa cultura de que mesmo a vítima, ela acaba sendo culpabilizada. A gente acaba culpabilizando quando a gente diz, ocorreu um estupro. Tá, mas que roupa estava essa mulher? O que ela estava fazendo essa hora na rua sozinha? Mas Amiga, por que essa mulher saiu? que a criancinha de 27 dias estava? Que jeito que ela estava vestida? Aí foi bom falar sobre isso e pegando um gancho, né? Porque às vezes você nem precisa falar, porque nós conversa bastante. A gente falar sobre como os nossos corpos são vistos socialmente. Como nós estamos às margens. Como a gente somos objetificadas. A gente somos tratadas como objetos, não como mulheres. Esses dias eu estava conversando com a menina e eu falei assim, mas se você perceber, o homem ele vê a mulher como um objeto. Só se for os homens que você relaciona que é assim. Eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre um contexto geral. Sobre como o patriarcado, sobre como a cultura nos insere socialmente. Sobre como esse homem que ele fala com nós... Porque a gente está falando só sobre homens, mas aqui é para frisar, é um alerta de um trabalho como realmente é o feminismo. Para vocês entenderem o que é feminismo e como a gente depende disso. Não é um trabalho de separação, é um trabalho de alerta. Porque tem homens decentes, sim, que são bem criados e que sabem respeitar mulheres. Como tem mulheres que têm relações com mulheres do mesmo gênero e sabem respeitar. Que não são machistas e nem misóginas e nem narcisistas. Então é muito bom a gente frisar isso tudo, para a gente não se perder. É bom a gente falar, né, sobre essa relação. Eu escuto às vezes que mulheres são machistas. E eu bato sempre em tecla que é impossível mulher ser machista, porque mulher está nesse espaço de ser oprimida. Então, mulher reproduz o machismo. Ela sempre reproduz isso porque a gente está inserida nessa cultura machista, né? Sim. A gente é criada numa sociedade que é patriarcal. Então, é até natural que a gente reproduza, que a gente precisa lutar contra isso. E aí, como tu até trouxe, né? O que é uma criancinha de 27 dias? O que ela estava usando, né? Para ela provocar esse homem. Pois é. E aí a gente tem que começar a quebrar isso, sabe? De sempre perguntar por que essa mulher estava tarde da noite na rua, por que ela saiu sozinha, por que ela estava com essa roupa. A gente tem que parar de culpabilizar a vítima, porque isso não é o correto, né? A gente tem que realmente culpabilizar quem tem culpa. E o feminismo ele é tão importante que a gente quebra essa cultura misógina, porque o machismo, inclusive, ele faz mal aos homens, né? Porque ele coloca os homens num lugar que homem não chora, que homem tem que prover a casa, que homem... Então, assim, também ele é muito cruel, né? Então, a gente precisa começar a mudar nossas falas, nossas ações. A gente precisa começar a prestar atenção naquele homem que reclama da tua saia, que não deixa tu ter amigos homens, né? Que acha ruim se tu tá conversando com um amigo homem, porque ele entende que não pode, que ele começa a te afastar da tua família. É importante que a gente comece a prestar atenção nesses comportamentos, né? Que ele começa, primeiro, ele te agrada muito. Depois ele começa a colocar ressalvas no teu comportamento. Aquela mulher que ele admirava já é uma mulher que as outras são mais bonitas, né? Mas tu não te cuida igual a fulana, ela é mais bonita, ela se cuida mais. Ou ele começa a dizer, tu não vai sair comigo com essa saia.
Ah, não, todo dia tu vai ver a tua mãe, toda hora tu vai. Não, te afasta dos teus parentes. Para ficar comigo, tu vai ter que ficar só comigo. Ele começa a colocar esse tipo de coisa, né? E começa cada vez mais a diminuir as mulheres. A sua mulher, na verdade. Ele começa cada vez mais a diminuir, a colocar ela nesse lugar dela perder a autoestima. E aí, a partir disso, ele consegue manipular essa mulher, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito ligado. A gente tem que estar muito atento a isso. E assim, eu sempre falo que é muito importante que a gente crie uma rede de mulheres, sabe, próxima a nós, amigas, vizinhas, mulheres que possam nos ajudar nesses momentos e que a gente escute, né? Porque às vezes, muitas vezes quem está de fora consegue ver o quanto tu está sendo já oprimida, o quanto tu está sofrendo algum tipo de violência, e quem está dentro do relacionamento fica muito difícil de enxergar muitas vezes, porque já perdeu a autoestima, porque já está tão para baixo, já está se sentindo tão mal, porque engordou, e a sociedade coloca que a gente precisa ser magra, né? Não pode ter Precisa ter um barriga, corpo tem que ter padrão, né? sim, a gente tem que estar no padrão, né? Então, aí aquele homem começa a te colocar para baixo, tu já perde tanto a autoestima, tu começa a se sentir que a culpada é tu, né? É tu que é culpada porque ele veio para casa mais tarde, mas a culpa é tua que não tá te cuidando. Ou porque ele chega e a janta não tá pronta, né? Ou porque o filho não tá de banho tomado. Sempre tem uma desculpa, mas a culpa é tua, né? E aí tu começa a se colocar nesse lugar. E isso é muito perigoso. A gente tem que prestar muita atenção nesse ciclo de violência, muita mesmo. Demais. E como a gente combate isso, amiga? Como que a gente pode aproximar outras mulheres a reconhecerem que elas estão numa zona de violência? Porque é reconhecer que ela está dentro dessa cultura violenta como se fosse normal. Porque tem muitas que acham que é normal. Não, é normal ele xingar mesmo, é normal ele gritar desse jeito comigo mesmo. Eu falo, não é não, amiga. Não é assim. Mas por que enxergam como normal? Aí a gente volta lá no nosso começo da conversa, porque foram criadas num ciclo de violência. Às Sim. vezes a mãe já sofria violência, né? O pai já era violento. E aí ela entra numa família e ela arranja um marido também violento. Então, para ela, aquilo já é normal. É difícil reconhecer em alguém que tu ama que a pessoa está te violentando de alguma forma, né? É difícil reconhecer isso. Então, como se combater? A gente entender, a gente ter esses bate-papos, a gente conversar com as pessoas, a gente formar uma rede de mulheres e no primeiro sinal de estar se sentindo violentada de alguma forma, procura uma amiga para conversar, procura uma delegacia, não deixa chegar no ponto final, né? Não deixa chegar na violência física, no feminicídio. Porque assim, no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma alta muito grande de feminicídio, em torno, eu até peguei aqui os números, eu até peguei aqui. Até julho de 2022, né, no primeiro semestre, foram registrados 31.398 denúncias, né, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. E no primeiro semestre de 2022, bateu o recorde de feminicídio, mais ou menos uma média de 4 mulheres mortas por dia. Isso é o que a gente tem registrado, né? Isso é Isso o que a é gente muito tem. grave. Que temos registrados. Isso é E quantas, muito grave. igual eu tinha até comentado, daquele documentário do Juízo, que uma criança chega a matar, porque uma criança, um menino de 14 para 13, de 13 para 14 anos, ele assassina o pai. E ele assassinou o pai dormindo, e a juíza perguntou por que ele estava dormindo e que ele estava acordado até aquela hora, cadê a mãe dele? A mãe dele estava dormindo na laje. Porque todos os dias ele batia nele, sem motivo, e batia na mãe. E ele estava cansado. E a mãe falou assim, aí quando a juíza entrevista ela, a juíza vai e fala assim, e você já apanhou? Apanhava todos os dias na cabeça e no ouvido, só que eu nunca denunciei. Nunca foi na delegacia. Porque por ela não tinha evidências, né? E como? Porque tem muitas mulheres também que a gente tem que entender e começar a alertar sobre isso e falar das casas de apoio, das instituições que tem para ajudar a auxiliar essas mulheres, porque a ajuda, ninguém vai te tirar, você vai ter que ser muito decidido. Eu sei porque eu já sofri violência doméstica e foi muito difícil de eu sair. Eu sei que não é fácil. Não é sobre você ser independente, que você consegue sair só.
é uma questão de independência emocional, espiritual e autoconhecimento, para você não viver numa violência patriarcal. Então, é só assim que a gente vai se unindo com outras e falando sobre esse tema e trazendo outras mulheres para perto e sendo ouvintes que a gente vai conseguir romper esse ciclo vicioso. Sim, verdade. E é importante, então, que a gente faça isso, que rompa esse ciclo e que converse, que forme uma rede, né? E que procure redes de apoio e que vá a uma delegacia. É muito importante que a gente quebre isso. Mas, Marina, deixa eu falar uma coisa. A gente queria falar para todo mundo aí que a gente, toda quarta-feira, às 20 horas, no canal YouTube, né? O Feministas na Mesa. E a Marina tocou em 2 pontos aqui importantíssimos. A gente falar sobre narcisismo, né? E a gente falar também da questão em relação à cobrança, né, da beleza das mulheres. Essa objetificação que é feita em cima das mulheres. Eu acho que é um assunto que está muito em voga, que ocorreu aí no Carnaval. A gente tem algumas questões aí do Carnaval. Acho que a gente pode colocar para a próxima quarta-feira, conversar sobre esse padrão de exigência de beleza das mulheres. É importante que a gente fale disso. Amiga, falar sobre isso, você viu o vídeo que a Paula Oliveira fez? Sim. Importante. É importante que a gente converse sobre isso. É importante que a gente fale sobre esses padrões de belezas absurdos, né? Inatingíveis que estão nos impostos, a cobrança que a sociedade faz em cima dos corpos femininos, porque eu sempre falo que a gente, em pleno 2023, nós não somos donos dos nossos corpos ainda. E quando eu falo isso, eu lembro de uma outra pauta que a gente quer trazer para o canal também, que é a pauta do aborto, né? Eu acho que é importantíssimo a gente falar sobre essa pauta, que é uma pauta que a sociedade tem um tabu imenso em conversar, Sim. Mas ela precisa de conversar, né? E a gente pode Porque... escutar os prós, os contras, né, Marina? Exato. Mas eu queria já, Marina, então, antes de passar a palavra, eu queria já pedir para que esse vídeo vai ficar no YouTube, para as pessoas nos seguirem, nos dar like, e que a gente também vai ser um canal aberto para fazer uma rede de apoio entre as mulheres. Então, é muito importante, assim, que nos sigam lá, ative o sininho, para sempre quando a gente tiver um vídeo de bate-papo, nós vamos trazer também convidados. Vamos ver se quarta-feira que vem consigo trazer uma psicóloga também para a gente conversar sobre esse mito de beleza. E aí, então, queria dar uma boa noite, já agradecer e te passar a palavra, Marina. Olha, eu fico muito honrada pelo convite, que esse é um projeto idealizado pela Ana Amélia. E só para vocês verem, a gente não conhece ao vivo, a gente conheceu numa rede vizinha, mas a vontade de servir, de estar apoiando outras mulheres, de pegar o que a gente conhece do dia a dia e expor aqui, formar essa rede de apoio para estar segurando na sua mão, mulher, onde você estiver. Nós estamos aqui, vamos deixar aqui o Disque 100, né, amiga? Que é da Maria, da Penha, e entre outras, e vai ter as outras profissionais aqui, e com o tempo que vocês vão poder conversar com elas, estamos à disposição. Vocês não estão sozinhos, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma situação muito difícil. E eu dou graça por eu ter saído dessa situação que eu me abro aqui para estar junto com vocês. Obrigada. Nem pensei que ia chegar assim, amiga. Mas é isso, gente. Assistam, compartilhem. É isso. Nos sigam lá também no YouTube, porque é muito importante que a gente aumente, que faça uma rede bacana entre mulheres aí. Tem um e-mail lá no YouTube também, do nosso Feminista na Mesa. A gente está começando hoje o canal. E eu tenho certeza que a gente vai fazer uma rede muito bacana entre mulheres e que quem quiser bater um papo é só nos chamar pelo e-mail ou aqui por esse Instagram do Feminista na Mesa, tá? Que vai ser bem bacana. Um beijo para todo mundo aí. Tchau, Marina. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau.